Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui para mais um culto, Encontro com Deus, que é o culto de oração da nossa igreja, que acontece todas as quintas-feiras. Nós temos então um momento de estudo da palavra e também de intercessão. Por isso eu peço para que os irmãos deixem nos comentários desse vídeo os vossos pedidos e também podem deixar lá os vossos motivos de agradecimento para que a igreja possa estar orando pelos mesmos. O nosso estudo de hoje vai ser no livro de 2 Samuel, capítulo 7. Então, abram as vossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 7. E nós vamos fazer uma leitura dessa parte. Mas antes de fazermos a leitura da palavra de Deus, eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. Vocês já sentiram que precisavam fazer algo para Deus? Ou eu posso até colocar de outra forma. Vocês já sentiram que Deus precisava que vocês fizessem algo para Ele? Vou ser sincero, eu já senti que eu precisava fazer algo para Deus e que Deus precisava que eu fizesse algo para Ele. Mas quando eu li esse trecho da Bíblia, eu me senti muito confrontado com o que aqui eu encontrei. Vamos fazer então essa leitura. Vamos fazer a leitura do capítulo 7, versículo 1, 2 e 3. Depois nós vamos pular um pouquinho e vamos fazer uma leitura um pouquinho para baixo, tá bem? E a palavra de Deus diz o seguinte: E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em uma casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vá e faça tudo quanto está no seu coração, porque o Senhor é contigo. Agora vamos ir lá para o versículo 8. Deus respondendo ao profeta Natã para ir conversar com o rei Davi. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que fostes, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Versículo 10. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflinjam como dantes. Versículo 11, que contém uma parte muito importante. E desde o dia que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Pronto, até aí por enquanto. Meus queridos, então nós vemos que Davi, ele estava na sua casa, ele tinha descanso, não estavam mais acontecendo guerras, Deus tinha dado descanso a ele, o povo de Deus não estava mais conflitando com os povos em redor, estavam descansados, Deus tinha dado esse descanso. Davi estava na sua mansão como rei, numa casa de cedros do Líbano, estava numa casa muito bonita, uma casa muito agradável, né? E ele faz a seguinte colocação ao profeta Natã: Natã, como pode eu, sendo rei de Israel, morando numa casa de cedro bonita como essa, e Deus habitando entre cortinas, né? Não, isso não está certo. Parece que eu preciso construir uma casa para ele, digna para ele. Deus não pode ficar habitando entre cortinas. Deus não pode, isso não é digno dele. Eu que sou homem morando numa casa tão bonita, ele sendo Deus não pode habitar entre cortinas. E aí Natã diz assim para Davi: Vai e faça tudo o que está no seu coração, porque o Senhor é contigo. Duas coisas chamam a atenção nesses primeiros versículos. Davi dizendo que ele morava numa casa tão bonita, num palácio, né? Uma casa com madeira de lei, e Deus habitando entre cortinas. Davi não deixa isso claro, nítido no texto, mas dá a entender a intenção de que ele precisa construir uma casa para Deus. Porque Deus não está morando num lugar digno. Deus não pode continuar a habitar numa tenda, né, entre cortinas, como ele mesmo disse. E o profeta Natã, que era um excelente profeta, nós vemos isso na Bíblia, um profeta mesmo de Deus, mas nesse momento ele não falou vindo da parte do Senhor, mas falou vindo da sua própria parte, porque ele diz assim: Vá, Davi, faça tudo o que está no seu coração, porque Deus é contigo. Mas nós vemos um pouquinho para baixo que no mesmo dia Deus veio e falou ao profeta Natã: Assim tu vai falar ao meu servo Davi. E a resposta de Deus é muito interessante,
porque ela, ao mesmo tempo que questiona Davi, faz ele pensar, coloca Davi no seu lugar, demonstra um amor e uma fidelidade gigante que só o nosso Deus pode oferecer. Porque ele começa perguntando, um pouquinho para cima do que nós lemos, dizendo assim: Davi, desde que eu saí do Egito com o meu povo, eu sempre habitei em tendas, sempre habitei no meio do povo, sempre habitei. Nunca pedi que ninguém, nunca perguntei a todos que me serviram até agora o porquê eles não construíram uma casa de cedros para mim. Nunca eu pedi para que isso fosse feito. Aí Deus lembra a Davi dizendo assim: ó, Davi, tu tá como rei hoje. Mas sabe de onde eu te tirei? Eu te tirei de trás dos bois. Eu te tirei lá, tu era pastor de ovelhas. E eu te tirei de lá, te coloquei como rei do meu povo. Eu sempre fui à tua frente. Eu lutei as tuas guerras. Eu venci os teus inimigos. Eu te dei esse descanso que tu está aproveitando agora. Deus está dizendo assim, ó, Davi, se você está onde está, não é porque você chegou, mas porque eu te coloquei. E aí Deus dá no versículo 11 uma resposta interessantíssima a Davi. Porque Davi estava querendo construir uma casa para Deus e Deus diz assim, ó, não é tu que me fará uma casa, eu é que te farei casa. Eu é que te farei casa. Versículo 11. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Nós vemos o jogo virar. Enquanto Davi achava que precisava construir uma casa para Deus, Deus diz assim, Davi, não é eu que preciso de ti, é tu que precisas de mim. E te digo mais, eu te farei casa. Olha só que texto maravilhoso, que como Deus ele nos surpreende. Eu confesso que eu fui afrontado com esse texto muitas vezes, por falar que justamente às vezes nós temos esse pensamento que Deus necessita de nós. Deus não pode, Deus, como é que as pessoas às vezes até ofendem a Deus? Eu preciso ser advogado de Deus, eu preciso, muitas vezes, Deus necessita de mim. Negativo. Nós estamos aonde estamos, Deus permite as coisas e Deus não precisa de nós. Se Ele nos usa, isso é graça, isso é misericórdia de Deus na nossa vida. Deus diz assim para Davi, você está onde está, mas nunca esqueça de onde eu te tirei. Pois se não fosse eu na sua vida, aonde você estaria? Deus é magnífico e faz Davi pensar nisso. E diz ainda, o que tu pensas que faria para mim, eu digo que eu farei para ti. Deus é maravilhoso. Com esse texto eu só consigo contemplar isso. Quando nós achamos que vamos fazer algo para Deus, Deus diz assim, ó, negativo, é eu que faço algo para vocês. Então Deus diz assim para Davi, eu que te farei casa. E nós sabemos até que nós lemos mais para frente nos livros de Reis, que a casa de Davi, e nós sabemos que Deus fez uma aliança com Davi naquele momento, que os seus descendentes no reinado, Deus firmou a descendência de Davi como reis de Israel, e inclusive nós lemos a casa de Davi, Deus fez de Davi uma casa. Nós vemos até no começo do Evangelho de Mateus, falando de Jesus, descendente de Davi. Nós vemos então que o nome de Davi ele perpetuou. Nós vemos que Deus fez de Davi uma casa de Davi. Não era algo que poderia ser tocado, mas ele também permitiu que seu filho, como ele diz, a sua linhagem, permitiu que Salomão construísse e edificasse um templo para ele. Que Salomão construísse um templo físico para Deus, onde Deus visitou e falou com o povo também através do próprio templo. Mas veja lá, falando de casa, eu e você, quando nós vamos alugar uma casa, quem tem condições comprar uma casa, nós buscamos uma casa que atenda às nossas necessidades, não é mesmo? Que esteja de acordo com aquilo que nós precisamos, com aquilo que nós podemos. E querendo ou não, a casa ela também tem um pouquinho de nós. Tem gente que gosta mais de um jardim, tem gente que prefere segurança, compra um apartamento. Então a casa acaba por falar sobre nós. E nós escolhemos a casa que nós vamos habitar. Aqui, Deus também escolhe a sua casa. Porque veja o que é interessantíssimo. Deus, ele habitou em tabernáculo, mas ele não morou lá, ele visitava, Deus também Salomão construiu então um templo para Deus, mas um templo luxuoso, Nós vemos a magnitude daquele templo, é gigante. Deus
visitou também lá, mas não é nisso que Deus estabeleceu mesmo a sua morada. Depois nós vemos também o templo de Herodes, mas nós vemos que Deus escolheu a sua morada. E você sabe qual é a morada que Deus escolheu? Vamos lá para o Novo Testamento, lá em Efésios, capítulo 2, verso 20 ao 22. Abram as suas Bíblias, Efésios 2, do 20 ao 22. A palavra de Deus diz o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Morada de Deus. Nós somos edificados para a morada de Deus em Espírito. Olha só, Deus escolheu a sua morada e somos nós. Ele escolheu habitar em nós, na sua igreja. Nós somos pequenos tijolinhos dessa grande construção. Por isso nós temos que até tomar cuidado quando nós falamos que eu sou igreja. Eu sozinho não sou igreja. Nós somos igrejas. Nós somos tijolinhos que estão sendo assentados para esse grande templo que Deus está construindo em sua honra, para a sua glória, que Deus decidiu habitar. Deus escolheu habitar. E o mais interessante disso é que não é um templo feito por mãos humanas, mas somos feitos pelo próprio Senhor. E o interessante de tudo isso é que a pedra angular, como está escrito aqui em Efésios, a pedra angular é Jesus. E o que é a pedra angular? Na construção antiga, a pedra angular, quando era assentada, era a primeira pedra, pedra de esquina, aquela que daria diretriz para todas as outras que viriam em seguida. Seguiria aquele modelo, aquele tamanho, para que o edifício ficasse bem ajustado, parelho, numa forma que realmente viesse a durar, de uma forma... Então todas as outras pedras teriam que seguir o modelo da pedra angular. Então Jesus é a pedra angular, que é o exemplo para que nós venhamos a seguir, para ter esse edifício bem ajustado para a honra e glória do Senhor. Esse texto nos ensina preciosas verdades. A primeira é que nós devemos ter cuidado com o nosso coração quando nós pensamos que Deus precisa de nós ou que nós precisamos fazer algo para Deus. Outra coisa é que Deus nos mostra que, apesar de Ele não precisar de nós, Ele nos escolheu para fazer a partir de nós. E isso é graça de Deus na nossa vida. Deus habitando em nós e fazendo esse edifício em nós, operando através de nós, só demonstra o seu amor e a sua graça. Porque, como eu falei antes, nós como seres humanos estamos limitados muitas vezes para escolher o lugar onde é que nós vamos morar, muitas vezes pela questão financeira. Mas Deus é ilimitado, Ele podia escolher qualquer lugar para fazer habitação, mas Ele nos escolheu. E isso nos leva a outro ponto. Nós, como moradas de Deus, como sendo edifício, sendo construído para a honra e glória do Senhor, nós temos que seguir o exemplo da pedra angular, a primeira pedra fundamentada, que é Jesus. Que Deus abençoe a todos e vamos fazer a nossa oração. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer porque o Senhor fala conosco através da Tua Palavra. Queremos pedir, Pai, que o Senhor esteja a continuar a edificar a Tua igreja, que apesar de nós estarmos com o templo físico fechado, a edificação do Teu templo, que é onde o Senhor faz morada, não para. Que nós venhamos a nos tornar cada vez mais parecidos com o Teu Filho Jesus, para que esse edifício venha realmente glorificar ao Teu nome. Que o Senhor também trate no nosso coração qualquer orgulho, qualquer sentimento que nós venhamos a cultivar de que o Senhor precisa de nós, e que nós venhamos a entender que é justamente o contrário, que nós que precisamos de Ti. A Tua graça, Pai, se manifesta nas nossas vidas e nós só podemos Te render glória e aleluia por isso tudo. Que o Senhor abençoe a todos os pedidos colocados. Lembro também de todos aqueles que estão na linha de frente contra o coronavírus, de todos os que estão trabalhando na área de saúde, na área de segurança, nos supermercados. Pai, que o Senhor esteja abençoando a todos. Venha sarar a nossa terra, Pai, porque também já sentimos saudade de estar com os nossos irmãos. Que o Senhor esteja, Pai, realmente edificando a nossa vida para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.